Finalmente caiu, hein? Sim, depois de tanto tempo passando das quartas de final da Champions League, chegando numa semifinal, o Real Madrid caiu de fase, eliminado pela equipe do Arsenal, pela boa equipe do Arsenal. E aqui a gente vai contar tudo o que aconteceu nesse jogo e, claro, falar um pouquinho sobre toda essa rodada das quartas de final da Champions, jogos de volta, inclusive, hein? Meu nome é Guilherme Cunha. Antes de começarmos aqui esse vídeo, meu nome é Guilherme Cunha. Se inscreva aqui no canal do GF Cunha. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum tipo de vídeo, nenhum tipo de anúncio aqui do canal, para você ficar por dentro de tudo que acontece. Bom, vamos falar dessas quartas de final de Champions que agora acabaram, né? Acabaram-se as quartas de final, agora prosseguimos para as semifinais. 4 times classificados. A equipe do Arsenal hoje eliminou a equipe do Real Madrid lá no próprio Santiago Bernabéu. Vou falar para vocês que eu esperava, sim, uma remontada, né, uma virada da equipe do Real Madrid, só que não aconteceu. Parou na equipe do Arsenal, que jogou um bom futebol nas duas partidas. Também tivemos os outros jogos, como o Bayern de Munique sendo eliminado pela equipe da Internacional, e mais uma vez a Inter chegando longe na Champions e agora eliminando o Bayern. Depois de um 2-1 lá na Alemanha, conseguiu segurar um 2-2, um empate suado, inclusive, né? Porque o Bayern ainda chegou a fazer o gol de empate, fazer o segundo gol, enquanto estava 2-1 para a equipe da Inter, e ainda teve um fiozinho de esperança, mas acabou não acontecendo. Acabou ficando a classificação na Itália. Mas aqui a gente vai falar mais de Real Madrid e Arsenal. Bom, depois de um primeiro jogo que foi basicamente uma lavada da equipe do Arsenal lá no Emirates, 3-0, ficou até barato alguns momentos da partida, porque o Arsenal realmente dominou aquela partida, jogou muito melhor que a equipe do Real Madrid. E chega no Santiago Bernabéu, aquele clima, aquele mosaico gigantesco, muito bonito que a torcida do Real Madrid ergue, pulsando mesmo, você percebia o grito da torcida, os jogadores, o clima estava muito propício para o Real Madrid conseguir mais uma vez tirar uma desvantagem gigantesca e passar para uma semifinal de Champions. Só que eu vou falar para vocês, esqueceram de combinar com a equipe do Arsenal, viu? Porque que jogo, inclusive jogou melhor que o Real Madrid, também no Santiago Bernabéu, se defendeu muito bem a equipe do Arsenal, mas também soube atacar. Não foi só para se defender, foi para jogar. O Arsenal chegou no Santiago Bernabéu com a proposta de conseguir igualar o jogo e conseguir até, vamos supor, propor o jogo de forma ofensiva, ir atacando o Real Madrid e tentar ampliar cada vez mais a vantagem, que já era muito boa, já era de 3 gols. Chega o primeiro tempo, no início do jogo, pênalti para a equipe do Arsenal. Nisso você já percebe, já pensa, caramba, vai acontecer isso mesmo. O Real Madrid vai ser eliminado, a pá de cal em cima da equipe merengue. Asensio, inclusive, que é um zagueiro bem promissor, faz uma boa temporada na equipe do Real Madrid. Muita gente fala que ele é melhor que o Cubarsí do Barcelona. Eu discordo, mas é um bom zagueiro. Inclusive, hoje fez a dupla de zaga junto com o Rüdiger, colocando o Alaba para a lateral esquerda. O Fran Garcia no banco, que depois entrou na partida. Pênalti no início do jogo, a gente sabe que acaba com morais de muitos times, né? Muito time ali, nesse lance, você percebe que basicamente murcha, basicamente morre. Não para a equipe do Real Madrid. Courtois foi lá, pegou o pênalti, inclusive uma cavadinha do Saka, o Bukayo Saka, que bateu para a equipe do Arsenal. Uma cavadinha quase no meio do gol, o Courtois conseguiu levantar a perna e fazer a defesa, uma grande defesa do Courtois, e incendiando o Santiago Bernabéu. Quando acontece aquele pênalti, quando acontece o lance do pênalti e a defesa do Courtois, aí que a gente pensa mais ainda, poxa, o Real Madrid vai chegar, vai conseguir mais uma vez. Não vão sucumbir à pressão, como sempre, e vão conseguir tirar a desvantagem. Nisso vão continuar no jogo. Inclusive, no próprio primeiro tempo, a equipe do Real Madrid reclamou de um pênalti em cima do Mbappé. Na primeira visão, eu achei que foi pênalti, mas depois você percebe que no calor do momento a gente olha e pensa, caramba, pênalti mesmo. Ele abraça, o Declan Rice abraça o Mbappé e os dois se jogam e acontece o pênalti. Mas não, o lance foi até diferente, inclusive do pênalti do Asensio, que foi uma puxada, né? Ele puxou a camisa, não vou conseguir me recordar agora de quem que foi, se não me engano foi do atacante, ou foi do Saliba, não lembro, foi depois do escanteio, né? Foi no meio do escanteio, o Asensio puxa a camisa, o jogador cai,
o juiz precisa do VAR para marcar o pênalti. No primeiro momento ele não marca. Aí o VAR chama, ele consegue olhar lá, analisar no vídeo e depois marca o pênalti para o Arsenal. Inclusive já tinha até saído um ataque do Real Madrid, eles estavam com a bola no campo de ataque, e num lance de lateral, o VAR chamou para o árbitro marcar o pênalti. O pênalti do Mbappé, pênalti, né? Eu também, no primeiro momento, eu achei pênalti, mas depois, analisando melhor o lance, você percebe que foi uma disputa normal de jogo. Mas o árbitro não desfaz a marcação, né? Porque o VAR chama, demora muito tempo, inclusive, tanto que os acréscimos no final do primeiro tempo são 7 minutos, inclusive mais do que no segundo tempo. Mas a marcação não foi por causa da falta, foi por causa de um impedimento do Rodrigo. O VAR chama para o árbitro analisar o posicionamento do Rodrigo. E aí eles veem que o Rodrigo participa da jogada indiretamente, né? Porque ele dá aquela famosa interferência, a bola sobrando para o Mbappé depois para ele sofrer o pênalti, sofreu a tentativa de pênalti. Mas é isso. Primeiro tempo que o Real Madrid pressionou, muitas vezes o Arsenal ficou atrás, só que com contra-ataques ainda interessantes, perigosos. No primeiro tempo, muitas chances do Vinícius Júnior, ele tentando toda hora esse 1 contra 1, só que você percebia que como a linha de 5 era formada ali, o início da marcação do Arsenal era um 4-4-2. Eram duas linhas de 4, os dois lá na frente. Inclusive, eu tenho até a escalação aqui, ficou o Mikel Merino e o Bukayo Saka, muitas vezes, ou o Mikel Merino também, o Odegaard, e depois o Saka e o Martinelli recompondo a linha de 4 quando o Odegaard subia. O Martinelli muitas vezes foi assistente lateral, ele virou lateral esquerdo, cobrindo a subida ali, né, para fazer 3 zagueiros ali do Lewis Scully. Ficando o Martinelli, Lewis Scully, Kiwior, Saliba e o Timber. E também o Saka fez isso muitas vezes, recompondo, fazendo até uma linha de 6. Você viu o Vinícius Júnior quando ele pegava a bola na ponta esquerda que ele não tinha nenhum espaço. Muitas vezes o Real Madrid tentava povoar a área, mas deixava a entrada da área, ali, a meia-lua, vazia, basicamente vazia. Muitas jogadas não fluíam por causa disso, porque muitas vezes você tinha um Mbappé, você tinha o Vinícius Júnior com a bola. Não tinha ninguém para fazer uma tabela para colocar a bola no meio e o Mbappé ou o próprio Vinícius aparecerem na frente, quebrando a linha da zaga do Arsenal. Por falta de jogadores ali, não conseguiram, e também por causa que o Arsenal conseguiu congestionar muito bem a entrada da área. Um jogo tímido também do Tchouaméni, ele é um volante que a gente sabe que é mais defensivo também, mas só que muitas vezes ele aparece quando tem essa liberdade, aparece um pouquinho perto ali da entrada da área para dar opção. O meio de campo do Real Madrid não funcionou na partida, e no primeiro tempo, muitas dessas jogadas pelas pontas, o Rodrigo muito sumido também, tentando muitas vezes uma jogada por dentro, deixando o corredor para o Lucas Vázquez, só que o Lucas Vázquez muitas vezes perdia a bola, a jogada muitas vezes morria ali nele. Final do primeiro tempo, o 0-0, o jogo muito truncado, muitas faltas também, inclusive, e no segundo tempo o Real Madrid entra ainda mais pressionado. Você percebia que o Real Madrid muitas vezes não sucumbe à pressão, ou pelo menos não deixa transparecer que está pressionado nas partidas, ainda mais em partida de Copa, ainda mais em Champions League, né? Mesmo com o resultado atrás, porque o Real Madrid sempre mantém aquela mentalidade vencedora de já passamos por isso, vamos fazer o nosso futebol aqui, continuar jogando do nosso jeito, e depois conseguimos o gol, ou conseguimos reverter. Só que nessa partida, muitas vezes o Bellingham, perdendo a cabeça, ele teve uma jogada de lateral, que o Timber protegeu para deixar a bola sair, ele jogando o Timber, basicamente jogando longe o Timber, quase no banco do Arsenal mesmo, ele perdendo a cabeça também com o Rice, você percebia que o mental do Real Madrid não estava bom, e isso é uma coisa muito rara de acontecer num jogo de Champions. Você percebia que o Arsenal estava realmente controlando o jogo, porque o Real Madrid ficava naquela pressão de não conseguir furar bloqueio, não conseguir quebrar linha, não conseguir ser criativo na hora das jogadas, muitos balões para a área, e isso irrita demais. Vou falar para vocês que eu não sei qual é a opinião de vocês, só que esses balões para a área, por exemplo, você tem 2 jogadores ali, numa linha de 5 da parte da defesa. Para que você vai jogar essa bola na área? Você vai perder a posse tranquilamente. No bate-rebate ali, você já perdeu a posse. E toma um contra-ataque. E o contra-ataque do Real Madrid?
do Arsenal. No primeiro gol, né, o gol do Saka, sai numa dessas também. Contra-ataque puxado, o Saka consegue deslocar o Courtois, fazendo o primeiro gol, e ali já matando muitas vezes aquela esperança que tinha a torcida do Real Madrid de empatar, de conseguir virar, no caso. Depois sai o gol do Vinícius Júnior, numa saída bizarra do Saliba. Ele tenta sair jogando, o Vinícius Júnior acaba roubando, e o Raya fora do gol, inclusive o Vinícius consegue chutar, gol do Real Madrid. Aí, de novo naquelas, né? Tentando furar o bloqueio a qualquer momento, o Arsenal conseguia retomar a posse da bola, porque muitos ataques desperdiçados da equipe do Real Madrid, muito balão para a área, a bola aérea da equipe do Arsenal é magnífica, é uma das melhores do mundo, inclusive, é o time da Premier League que mais faz gols e menos toma gols de bola parada. Tentava esse balão para a área, muitas vezes o Mbappé em jogada individual não conseguia quebrar. O meio de campo do Arsenal estava muito bem na parte defensiva, inclusive uma grande partida do Partey, do Thomas Partey. Também o Rice dispensa comentários, grande jogador. E mais uma vez, jogando bem, mesmo não precisando aparecer tanto, aparecer em momentos decisivos, como no segundo gol, agora do Gabriel Martinelli. O Real Madrid já totalmente entregue, largado as traças, contra-ataque mortal da equipe do Arsenal. Martinelli sai cara a cara com o Courtois depois de vencer o Fran Garcia na corrida, toca no canto, gol, e aí se perde completamente, né? Inclusive entrou o Endrick na equipe do Real Madrid. Ele entra substituindo, saíram o Lucas Vázquez, numa hora saíram o Lucas Vázquez, entraram o Endrick, entrou o Fran Garcia, saiu mais um, saiu o Rodrigo também, inclusive, tentando, né? O Ancelotti tentando de todos os jeitos para um milagre, né? Para acontecer um milagre, mas esse milagre hoje não veio. Real Madrid eliminado da Champions, dentro do Santiago Bernabéu, segunda vez que o Arsenal vai até o Santiago Bernabéu e segunda vez que sai com uma classificação, que sai bem. Essa equipe do Arsenal é muito bem postada pelo Mikel Arteta, um jogo que consegue mesclar muito bem a posse com a verticalidade, é um time que consegue sair muito bem com a bola, que tem qualidade para sair tanto em toques curtos quanto bolas em velocidades, porque tem dois pontas muito habilidosos, que é o Saka de um lado, do lado direito, e o Gabriel Martinelli do lado esquerdo. Grande partida do Arsenal, inclusive não é zebra, tá? Eu, muitas vezes, até pensei antes de fazer esse vídeo se poderia ter sido uma zebra o Arsenal eliminar o Real Madrid. Quem assistiu os dois jogos vê que não foi zebra. O Arsenal conseguiu controlar e conseguiu se propor muito bem no que queria fazer. Conseguiu fazer o que se propôs. Na verdade, no caso, invertendo a frase. O Arsenal quis pressionar o Real em alguns momentos. Quis ter a posse da bola. Quis atacar o Real Madrid. Conseguiu. O Real Madrid, muitas vezes, se perdia nos ataques, como eu falei. Perdeu o meio de campo, e quando você perde o meio de campo num jogo de tão alto nível quanto esse, ainda mais numa equipe que consegue controlar muito bem a posse no meio, que é o Arsenal, você perde o jogo. Você perde completamente o controle do jogo. E o resultado está aí, 2-1 para o Arsenal, classificação mais do que merecida. E agora vamos ver se é o fim da linha para o Carlo Ancelotti, né? Já tinha um rumor da possível saída dele. Agora a tendência é que fique ainda mais forte esse rumor. Vamos ver se vai sair de fato, se ele vai pedir para sair, se ele vai ser demitido, mesmo ele já tendo dado várias entrevistas falando que não seria ele que pediria demissão da equipe do Real Madrid, mas a gente não sabe como muda o contexto, ali como é que eu posso dizer, né? A parte interna, né? Depois de uma partida como essa, depois de uma frustração como essa, inclusive por causa da circunstância do jogo, porque era um jogo que o Real Madrid já pensava em dominar desde o primeiro minuto, fazer os 4 gols, acabar com isso de uma vez. Pai bola, aquilo ali, pai bola. Fazer o que está acostumado a fazer, se classificar mesmo com adversidades. Essa vez parou numa equipe muito bem estruturada, muito bem treinada, que é a equipe do Arsenal. Inclusive, o Arsenal, para mim, chega como um possível candidato a título, tranquilamente. Arsenal e PSG fazem a semifinal, uma das semifinais. PSG, que passou no sufoco pela equipe do Aston Villa, inclusive. O Donnarumma pegando tudo. Inclusive,
parando o que seria um golaço do Marcus Rashford, que fez uma grande partida também, um jogaço. O Aston Villa bem que tentou, é um time que depois de muito tempo disputava uma Champions League e logo chega numas quartas de final, podendo chegar numa semifinal, quase chegando numa semifinal, né? Eliminando um time que está sempre batendo ali, que é o PSG. E na outra, Barcelona e Inter de Milão, jogaço também. Vale lembrar de 2010, né? O 2010, sim. Que a Inter de Milão eliminou a equipe do Barcelona numa retranca absurda do José Mourinho lá no Camp Nou, 1-0 para a equipe do Barcelona, mas que não foi suficiente, né? Foi 3-2 no agregado, se não estou enganado. Mas é isso. Champions League comendo solta a todo vapor. Inclusive, essas semifinais, para mim, são as mais equilibradas dos últimos anos, viu? Porque hoje eu não consigo cravar um finalista. Dos dois lados, tem times que podem chegar muito bem para as finais e podem chegar com grandes margens para título. Muito bom, você não pode perder nenhum desses jogos, inclusive, viu? São 4 jogos, são 2 jogos, 4, né? E de volta, né? 4? Sim, 4. E de volta dos dois que você não pode perder. E é isso. Falamos aqui um pouquinho sobre a Champions, falamos do Real Madrid, vamos ver como é que vai ser o futuro da equipe do Real Madrid. Fizemos uma análise rápida aqui da partida. E é isso. Repetindo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para você não ficar perdendo nada do que acontece aqui no canal, neste canal lindo, maravilhoso, nesse YouTube de meu Deus. E é isso. Hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira, então não perca o vídeo de sexta. Sexta teremos vídeo, inclusive voltando aos horários normais, tá? Porque hoje eu queria esperar mesmo os 2 jogos da Champions para poder gravar esse vídeo falando deles e, quem sabe, falando também das finais. Mas é isso. Não perca o vídeo de sexta-feira. Tá muito bom o conteúdinho, muito bom esperando você. Quem sabe fala de Brasileirão, quem sabe esperamos notícias até lá. Pode falar de time trocando de técnico de novo? Mercado da bola? Quem sabe? Espere até sexta-feira que o vídeo já está te esperando. Muito obrigado pelo seu acesso e até sexta. Se inscreva, hein? Até sexta-feira.